E a Polícia Civil encontrou hoje o corpo da corretora que estava desaparecida há mais de um mês em Caldas Novas, interior de Goiás. O síndico do prédio onde Daiane Alves Souza morava e o filho dele foram presos. A repórter Giovana Dourado tem as informações. Boa tarde, Giovana. Conta pra gente, porque estava todo mundo esperando o desfecho dessa história e ele foi terrível, né? Conta pra nós, por favor. Infelizmente, viu, Kovalik? Boa tarde para você e para todos. A Polícia Civil fez uma entrevista coletiva que terminou agora há pouco, detalhando como foi a atuação de uma força-tarefa montada para desvendar esse mistério, que durou 42 dias e, infelizmente, terminou com a confirmação da morte da Daiane Alves Souza, de 43 anos. De acordo com a Polícia Civil, a corretora de imóveis foi morta no subsolo do prédio onde ela morava na noite do dia 17 de dezembro. Esse vídeo do elevador da câmera de segurança mostra ali o último registro da Daiane com vida. O delegado que conduz a investigação disse que o síndico Kleber Rosa de Oliveira matou a corretora de imóveis e usou a caminhonete dele para levar o corpo até uma área de mata afastada da cidade. Ainda segundo a polícia, Kleber confessou o assassinato, mas ele disse que não planejou o crime. Porém, a polícia descobriu que no dia do assassinato, Kleber não usou o elevador. Ele desceu até o subsolo pela escada, onde não tem câmera de segurança. O gravador das câmeras do prédio foi periciado para verificar se o equipamento foi ou não violado. O celular da Daiane ainda não foi localizado, mas a polícia não tem nenhuma dúvida da materialidade do crime. O inquérito, essa investigação sobre a morte da Daiane, deve ser concluído em até 30 dias. Foi nessa área de mata, a 15 quilômetros de Caldas Novas, que a Polícia Civil encontrou o corpo da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos. O local foi indicado pelo síndico do condomínio onde Daiane morava, Kleber Rosa de Oliveira. Confessou o assassinato, de acordo com a Polícia Civil. Durante a prisão, nesta madrugada, ele contou aos investigadores que cometeu o crime depois de uma briga com a vítima no subsolo do prédio no dia 17 de dezembro do ano passado. Esse vídeo da câmera de segurança do elevador é o último registro da corretora de imóveis antes do desaparecimento. As imagens mostram quando ela desceu pelo elevador até o subsolo para verificar o motivo de estar sem energia elétrica no apartamento. Antes de desaparecer, Daiane gravou um vídeo pelo celular e enviou a uma amiga. As contas pagas e não tem energia. Aos policiais, o síndico disse ainda que colocou o corpo dela na carroceria de uma picape e levou até essa área de mata, afastada da cidade. A polícia prendeu também o filho do síndico, Michael Douglas Oliveira. Por que você matou a Daiane? O porteiro que trabalhava no condomínio no dia do desaparecimento foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Daiane tinha 6 apartamentos no prédio, que eram alugados para turistas. Segundo a família, a corretora tinha constantes discussões com o síndico. Daiane procurou a polícia várias vezes para relatar que era perseguida pelo síndico. O Ministério Público chegou a denunciar Kleber Rosa de Oliveira pelo crime de stalking contra a corretora de imóveis. O síndico também denunciou a corretora por violação de domicílio e calúnia. Em uma assembleia realizada no ano passado, os vizinhos votaram pela expulsão de Daiane do condomínio, mas a corretora de imóveis recorreu à justiça, que anulou a votação. Por coisa pequena, locação de um apartamento que não deu certo, e aí ele imediatamente, no comecinho do ano de 2025, ele exigiu de mim que expulsasse a Daiane do prédio. Eu acredito assim, que quando ele viu que não dava conta de tirar ela do prédio, ele resolveu fazer por conta própria. De acordo com a polícia, Kleber agora vai responder por homicídio e ocultação de cadáver, e o filho dele por obstrução da investigação policial.
O laudo cadavérico da vítima pode ajudar a elucidar a dinâmica do crime, de alguma forma, o possível modus operandi que esse crime foi praticado. Que caso terrível. Nós entramos em contato com a defesa de Kleber Rosa de Oliveira e Michael Douglas de Oliveira, mas não tivemos retorno. Ele tinha preparado para trocar o celular com você lá na hora? Nada. Só você fez sozinho? Meu filho não tem nada a ver com isso. E por que você disse que ele não tem nada a ver? O que você fez? Ele te ajudou em quê? É oportunidade aí para você contar a tua versão do que aconteceu. Ele tá aqui agora? Por que você decidiu matar ela? Eu não sei porque que meu filho está aqui. Ele não fez nada? Meu filho não fez nada. O que aconteceu? Como é que você programou tudo isso para tirar a vida dela? Por que você matou? Você levou ela no carro naquele dia? Você usou o carro para tirar ela lá de dentro? Cadê o Rubens? Kleber, um momento aqui, Kleber, vem cá, Kleber. Ali, ó, vai entrando agora nesse momento. Eu não tenho nada a ver com isso, não, mas como ele confessou para a polícia lá em Caldas Novas, ou seja, ele mantém ali aquele posicionamento e a todo tempo ele preocupado em defender o filho, preocupado em defender o filho dele, né? Ele então disse que o filho não tem nada a ver com a história, que o filho não participou, aquela coisa toda, mas em nenhum momento ele ali falou, não, eu não matei, eu não fiz isso. Até porque ele já tinha confessado para a Polícia Civil e levou os policiais até a rodovia onde os restos mortais foram localizados. No horário de Brasília, a Polícia Civil de Goiás acaba de prender 3 suspeitos de envolvimento no desaparecimento da corretora de imóveis, Daiane Alves Souza, de 43 anos. Entre os presos estão o síndico, né, do condomínio onde a vítima morava, o filho dele e o porteiro. O último registro dela foi isso aí, olha, de uma câmera de segurança do elevador. Segundo a família, a corretora de imóveis tinha descido ao subsolo do prédio para verificar o quadro de energia do apartamento, já que estava sem luz em casa. Os alvos capturados pela polícia estão sendo conduzidos, nesse momento, para uma delegacia de Caldas Novas. Deixa eu te falar, eu sinto um nojo dentro do meu estômago, sabe? Eu tô sentindo nojo. Cada hora eu sinto uma coisa diferente. Eu sinto raiva, eu sinto revolta. Tem hora que eu sinto até pena dele ser um homem que praticamente construiu aquele prédio, um homem que tem filhos, que tem neto, que é, assim, adorado por muita gente, que achava que ele era um Marte, que ele era um herói, e agora vê ele igual eu vi a imagem dele passando, né, algemado, sabe assim, você sabe que eu sinto até pena dele, acabou. Em Goiânia, a Polícia Civil fala neste momento sobre o desaparecimento de uma corretora de imóveis dentro do próprio prédio onde morava. A notícia agora é que o corpo dessa mulher foi encontrado e a polícia faz uma coletiva de imprensa para trazer mais informações sobre as investigações que levaram à prisão do síndico e do filho dele como principais suspeitos de terem cometido este crime após desentendimentos com essa vítima. Vamos acompanhar agora ao vivo. Bom, só para você entender então um pouco desse caso, né? A polícia confirmou que foi encontrado o corpo da corretora que estava desaparecida dentro de um prédio em Caldas Novas, Goiás. 2 pessoas foram presas e uma terceira foi ouvida nesta manhã na delegacia. Os presos são o síndico do condomínio e o filho dele. Os 2 foram detidos no mesmo edifício onde Daiane Alves morava e foi vista pela última vez. Já o porteiro foi levado para a unidade policial para prestar depoimento. Agora, autoridades apuram a motivação do crime. Também são cumpridos mandados de busca e apreensão em catalão em endereços ligados aos suspeitos. O delegado fala neste momento, vamos tentar ouvi-lo. Temos essa investigação. Então, hoje completa 42 dias do desaparecimento e 41 dias da notificação oficial da Polícia Civil. E nós tivemos mais 13 dias que nós instalamos a força-tarefa composta aqui pela DIH, pelo GIH de Caldas Novas, pela inteligência nossa e pelo GID, que é o Grupo de Investigação de Desaparecidos, que fizemos essa instalação
da força-tarefa. O que eu queria deixar claro, pessoal, muitas vezes a gente vê em mídia e alguma coisa a demora, a cobrança pela elucidação desse crime. E eu queria deixar claro que hoje a gente busca muito, não só suspeitos ou só suspeição de alguém ou de algo. Nós precisávamos da materialidade de todo o caso. Então, qual que era a materialidade? Infelizmente, o corpo hoje foi encontrado, que era um homicídio, mas nós tínhamos também colocado na força-tarefa aqui o Dr. Pedro Omar com toda a equipe do grupo de desaparecidos, porque nós estávamos ainda com a esperança também de encontrar a pessoa com vida. Infelizmente, hoje foi localizado o corpo, então nós temos a materialidade e também a materialidade das provas que o Dr. André conseguiu produzir durante as investigações. Então isso traz para nós uma robustez na investigação, até para nós não termos qualquer tipo de injustiça com alguma acusação ou alguma prisão de alguém que não tem essa culpa nesse caso. Então, com toda essa investigação, eu queria agradecer aqui e cumprimentar aqui a DIH, a pessoa do Dr. Maurício e do Dr. João Paulo, com toda a equipe que foi feito esse apoio a essa força-tarefa, ao Dr. Pedro Omar, com toda a equipe do Grupo de Investigação de Homicídio, a inteligência nossa da Polícia Civil, na pessoa do Dr. Gustavo, do Dr. Fábio, do Dr. Vitalis, que levou a equipe também da inteligência para fazer todo o trabalho nosso ali de apoio a essa força-tarefa. Alô. Ao Dr. Rodrigo, nosso regional de Caldas Novas, que desde o início estava ciente de toda essa situação, de todo o trabalho, coordenando todas as equipes lá. Então, agradecer por a celeridade que foi feita. E o Dr. André, que é o presidente do inquérito, e que realmente fez um trabalho excepcional durante esse período, colhendo essas provas, conseguindo prova de materialidade, prova de autoria, que traz essa robustez agora para o inquérito policial. Então, eu agradeço novamente aí toda a imprensa que entendeu muitas vezes que a gente não passava alguma informação, alguma notícia nova do caso, justamente para não atrapalhar as investigações que estavam sendo feitas. Então, o doutor André e toda a equipe, além de hoje, o GIH, com toda a confiança nossa da administração, lá de Caldas Novas, tem um índice de resolutividade de homicídio e tentativas de homicídio a mais de 91%. Então, isso hoje comprova realmente todo esse inquérito, esse trabalho aí que foi feito. Então, muito obrigado aí a toda a imprensa, e hoje nós temos o desfecho desse caso aí tão trágico, que hoje acaba tendo aí no Brasil todo essa falta de humanidade, mais um homicídio por motivo fútil acontecendo aí aqui em Goiás, em todo o Brasil, que vira e mexe a gente acaba encontrando esse tipo de motivação, tá? Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer também a presença da imprensa, a cobertura que foi dada nesse caso desde o início, e dizer que desde que nós passamos a investigar esse crime, eu falei para a Ana Nilce, a mãe da Daiane, que a Polícia Civil daria uma resposta sobre esses fatos. E hoje, através de um trabalho dedicado da Força Tarefa, de todas as unidades que a compuseram, aqui está o resultado. Autores presos, crime elucidado, corpo encontrado. Então, agradeço a confiança da direção da Polícia Civil no trabalho da 19ª Delegacia Regional de Caldas Novas, e é isso. Polícia Civil dando a resposta adequada e eficiente a esse caso, que exigiu uma investigação complexa, e agora esse o resultado. Muito obrigado a todos, e mais uma vez obrigado à direção, à Secretaria de Segurança Pública, obrigado pela confiança, e é isso, Polícia Civil forte e firme. Muito obrigado. Parece que pode fazer vocês. Fazer a abertura, sim. Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a confiança da direção-geral, o professor delegado-geral, doutor André, a confiança do trabalho do GIH, de resolver com diligência esse caso, trazer uma resposta para a sociedade. Agradecer também ao subsecretário pela presença, pela confiança também no primeiro chefe, Delegacia Regional de Caldas Novas. Esclarecer para a mídia também que acaba que, como eu estava na ponta da lança, a gente acabou tendo alguns atritos por não passar informações
mas é porque é um caso muito sensível e desde o início a equipe dedicou cerca de 12 horas por dia trabalhando incansavelmente para que a gente pudesse dar uma resposta o mais breve possível. Complementando as palavras do delegado-geral, Dr. Pedro Mar sabe bem, Dr. Pedro Mar, a dificuldade que é esclarecer um desaparecimento, porque você não inicia com um corpo. Se você não tem um marco temporal, você não tem um início para você começar a investigação. Esclarecer também que as diligências já iniciaram desde a comunicação dos fatos. A Daiane desaparece, a última imagem dela é às 19 horas e 30 segundos do dia 17 de dezembro de 2025. A família só percebe o desaparecimento dela às 16 horas do dia 18. O fato só é comunicado na Polícia Civil às 19 horas do dia 18. Então chegou a passar mais de 24 horas para a gente ter a primeira comunicação. Já desde da comunicação, a equipe da Delegacia Municipal já começou a empreender as primeiras diligências e solicitar o que era necessário dentro do protocolo de desaparecimento. Então, a partir do momento que não se tinha o corpo, não foram fornecidas todas as imagens do sistema de vídeo monitoramento, por circunstâncias óbvias, tendo visto que o próprio síndico era o autor do fato. Então, a gente não tinha nenhum fluxo de imagem, nenhum fluxo de carros que tivesse deixado exatamente o prédio. Nós não tínhamos a imagem da Daiane deixando o prédio e também não tínhamos a imagem do suposto autor do preso hoje fazendo qualquer movimento que apontasse como autor do homicídio contra a Daiane. Então a gente precisou trabalhar incansavelmente para conseguir reunir todos os elementos que demonstrassem que a gente tinha um homicídio sem que a gente tivesse encontrado o corpo. Então, a partir do momento que as diligências foram empreendidas, a Delegacia Municipal conseguiu reunir, num primeiro momento, a equipe de cerca de 10 pessoas, para que a gente conseguisse entender os envolvimentos de Daiane, poder estabelecer quais pessoas poderiam ter cometido qualquer crime que fosse, desde um sequestro, um homicídio, até a possibilidade dela ter desaparecido por conta própria. E então, quando a Força Tarefa foi criada no dia 15 de janeiro, de imediato, nós fomos até o local dos fatos para tentar entender toda a dinâmica e estabelecer qualquer possibilidade que, se ela tivesse sido morta, como isso teria sido feito. Ao final da força-tarefa, chegamos a ouvir 22 pessoas e, diante de tudo que foi apurado, ficou demonstrado que, diante dos relacionamentos que Daiane tinha, das possíveis pessoas que pudessem ter cometido qualquer crime contra ela, somente o autor preso hoje teria acesso e a possibilidade de cometer esse crime, sem que ele tivesse sido visto, registrado pelo sistema de vídeo monitoramento para ocultar a prática dessa materialidade criminosa. E então, no primeiro momento, acabou que a investigação estava de posse somente das imagens da movimentação dos elevadores e de um acesso que estava sendo utilizado somente para pedestres, que estava interditado para carros. Então, de posse dessas imagens, a gente conseguiu estabelecer que Daiane desaparece às 19 horas e 30 segundos, que é o último frame que foi sempre mostrado pelos senhores na mídia, e que a primeira pessoa a aparecer e acessar o subsolo pelas imagens que a gente tinha pelos elevadores é uma senhora, moradora do prédio há mais de um ano, que ela aparece às 19 horas e 8 minutos. Então, o primeiro ato da investigação foi a gente estabelecer esse fluxo de pessoas que acessou o S1 para que a gente pudesse delimitar o marco temporal. Então, a gente estabeleceu que o crime foi cometido no máximo num lapso de 8 minutos, sem que nenhum porteiro tivesse autorizado a entrada de pessoas estranhas, sem qualquer fluxo estranho tivesse sido presenciado. Então, a partir desse primeiro estabelecimento, ficou claro que a autoria já demonstrava para o síndico. Então, ao longo da investigação, a gente conseguiu demonstrar que ele tinha os meios, ele tinha um modo e tinha especialmente o motivo, né? Já tanto divulgado pelos senhores na mídia, os diversos boletins de ocorrência, processos envolvendo a vítima, colocada hoje, e os autores presos. Onde e como ela foi morta? Pode falar. Essa parte da dinâmica da morte da Daiane, a gente tem aquele último frame dela, então ela é interceptada no padrão de energia, onde ela foi captada e deslocada do prédio, e essa parte da dinâmica, ela foi demonstrada quando a captura do autor foi feita pelo Dr. João Paulo da DIH. Deixa eu esclarecer esse ponto específico, não, Dr. Paulo. Não, se você pensa ponto específico para responder, depois eu complemento.
Senhores, bom dia, tudo bem? João Paulo, sou delegado de homicídios, campo da Força Tarefa, aqui desde dia 15 de janeiro. Quando a gente assume essa investigação, ao se analisar, né, a vasta quantidade de provas, né, que o doutor André, as equipes da Regional de Caldeação já tinham ali em mãos, nos parece bastante claro que para se executar o crime, como ele foi executado, nas condições em que ele foi executado, demandaria uma pessoa que tivesse pleno acesso ao prédio, tivesse controle das câmeras de segurança e que teve um prazo muito curto para cometer esse delito, porque ela desce do elevador às 19 horas e às 19h08 já passa outra moradora e não nota nada, né, doutora Nena? Foi um ato de 8 minutos. Alguns pontos chamaram muita atenção, que é o fato de desligar o registro de energia, que é uma prática que o síndico já tinha em outros fatos, testemunhas já relataram em fatos alheios a esse, que tiveram atrito com o síndico, né, que é o Sr. Kleber, e por ele não poder participar de uma reunião, ele foi lá e desligou o disjuntor do prédio. Então, assim, já era um modo que ele tinha uma série de atritos. E diante disso, alguns fatos chamaram ainda mais atenção. Nós conseguimos imagens de câmera de segurança que mostravam nesse exato momento sensível, nesse ponto crítico de 8 minutos, o Kleber saindo do carro dele. Inicialmente ele sai, vai para uma região de mata com a capota do veículo fechada. E 40 minutos depois, ele retorna com a capota do veículo aberta, né, doutor? E quando ele presta depoimento, ele diz que foi para outra região da cidade, uma série de contradições, e hoje, né, após a apresentação, uma ação muito efetiva do Ministério Público e do Poder Judiciário, é importante dizer, né, quando nós cumprimos o mandato, foram presos, né, o Kleber e o filho dele, que é o Michael. Quando nós nos prendemos hoje, né, na residência deles, o Kleber ali, logo após ele tomar conhecimento, né, das provas, etc., ele já entra no estado colaborativo, ele se dispõe a apresentar onde estava o corpo, e ele já começa a fechar ainda mais esse arcabouço probatório, no sentido de que aquela região onde ele se desloca, a região de mata, ali na Geógrafa Catalão, ele nos leva para aquela região, aponta onde está o corpo, né, ele já conhecia aquela estrada, ele levou ela ali, pegou a Geó, foi ali cerca de 10, 15 quilômetros, né, doutor? 15 quilômetros. 15 quilômetros, você vai precisar de Caldas Novas, achou uma vala que escoava a água, ali ele retira o corpo, puxa até o final dessa vala, já vem para dentro da mata, e ele aponta essa região, teve que proceder ali algumas buscas ainda, né, porque em razão do tempo, até que nós localizamos ali, infelizmente, o corpo da Daiane. Tá? Ao ser questionado sobre a motivação, né, ele se reservou o direito de ficar em silêncio, mas as provas dos autos, elas já apontam para uma motivação altamente torpe. Eles vinham com uma série de atritos que se iniciaram em razão da administração de alguns apartamentos, né? A família da Daiane tem 6 apartamentos. A Daiane, o síndico administrava essas locações, e essa locação passou para a Daiane. Desde então, uma série de atritos, ele já foi denunciado por perseguição, ela já venceu algumas ações judiciais contra ele. Em relação à dinâmica específica, ele relata que ela chegou filmando com o celular na mão, e isso informalmente para a equipe, quando eles tiveram um atrito ali e aconteceu tudo. Ele não forneceu maiores detalhes exatamente, ele só disse que eles tiveram esse atrito quando ela sai do elevador, ali exatamente onde estava ali a caixa de disjuntor da energia, eles têm esse atrito, ele fala que aí aconteceu tudo e ele acabou levando o corpo e deslocando, tá? A gente vai deixar esses detalhes mais pra frente, tá? Vou passar agora porque era só essa faixa aqui com o doutor Pedro Amaro. Bom dia, pessoal. O GID participou também aí na composição da Força Tarefa, uma vez que o objetivo do GID é a localização de pessoas desaparecidas da capital. No entanto, como ponto focal no Estado, por determinação posterior, nós participamos também de atividades dentro do Estado de Goiás. Nessa participação, inicialmente, como o delegado-geral disse, você não pode descartar absolutamente nada sem que tenha um corpo ali. Então o GID participa, objetivando inclusive a localização da pessoa viva. No entanto, infelizmente, veio em decorrência de um homicídio, mas por outro lado também é importantíssimo essa localização do corpo, uma vez que para os familiares, se você tem um homicídio e o corpo não é localizado, você tem ali praticamente
um velório, um luto eterno. Então, a Polícia Civil, imagino eu, que dá satisfação à sociedade de entregar essa investigação, e elogio aqui a participação de todos, principalmente ali da delegacia local de Caldas, da regional, e da própria equipe de RH, e o juiz continua à disposição da sociedade doente, da Polícia Civil, objetivando a elucidação e a disposição de qualquer força-tarefa nesse sentido. Muito bem, 11h30 da manhã estamos acompanhando a coletiva de imprensa com a Polícia Civil de Goiás, dando detalhes sobre a morte da corretora de imóveis que foi vítima do síndico do prédio em que morava. Agora uma martelada na TV, ó. Ela estava aqui no quarto. Tá ao vivo, Paulo? Beleza, internautas, nesse exato momento o Kleber Rosa chegando aqui à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Caldas Novas, né? Seu Kleber, por que o senhor matou a Daiane? Kleber, quer falar? O que aconteceu? Você planejou o crime? Você disse que é um homem cheio de qualidades, falou isso pra mim. Quais as qualidades que você usou pra matar a Daiane? Um homem tão bom desse jeito. Por que você matou a Daiane? Aí o Kleber tá seguindo ali para a delegacia, não quis falar, né? Nós acompanhamos nesse exato momento a chegada dele aqui à delegacia. O Kleber, desde o dia do desaparecimento da Daiane, a gente já tinha indícios de que ele poderia de fato estar envolvido nesse crime pelo histórico de violência, né, envolvendo aí ele e a Daiane Alves Souza, de 43 anos. Então, na manhã de hoje foi deflagrada a operação que culminou aí na prisão do Kleber e do filho dele, o Michael, né? Inclusive nós já temos aí as imagens, né, da prisão, do momento da prisão dos dois no condomínio onde a Daiane foi vista pela última vez, e a gente vai continuar acompanhando esse caso. Vai haver uma entrevista coletiva em breve. Nesse exato momento, a mãe da Daiane chegando aqui ao local, juntamente com a irmã, a Fernanda, e o irmão, né, o Haroldo, né, e a gente está aqui, o Arnaldo, na verdade, então a gente está aqui acompanhando de perto, né, o trabalho das equipes. Ele já estão aí dentro da delegacia. Então a gente está acompanhando aí, né, esse desfecho trágico até aqui, envolvendo o caso da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos de idade. Fala pra mim como é que é isso. Fazer uma coisa. Vamos ter que conversa. Fala pra mim. Eu vou arrumar. Isso. Olha o jardineiro. Filma aqui. Cadê o jardineiro do braço? Cadê? Ó. Cadê o jardineiro? Tá bom, filho. Cadê o jardineiro? Cadê o jardineiro dessa desgraça? Perfeito. Chama o jardineiro. Isso. Tá lindo? Tá lindo? Divino com aquele rei que vocês têm. Não, fecha aqui. Fecha aqui. Vambora. Deixa eu descobrir onde está minha filha.
Olha aqui, dá pra você ver, né? Tem nada a ver. Vambora, mãe. Vamos arrumar. Aqui, o jardineiro! Jardineiro! Achou minha filha? O Sérgio tá preso. Com o filho e com o capanga. Tá bom. Vambora.